Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação, que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra e oramos para que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais. Revele-nos verdades expressas nas Escrituras Sagradas acerca dos Teus juízos, mas não esquecendo nós que no meio dos Teus juízos a Tua misericórdia será aplicada sobre as nações, e no meio dos juízos multidões se converterão ao Senhor. Que o Senhor edifique o nosso coração, conforte o coração de cada pessoa aqui presente e aqueles que nos assistem, nos acompanham ao vivo em suas respectivas casas. Oramos para que o Senhor tire de nós esse espírito de medo, medo da pandemia, medo da Covid-19, medo de tantas coisas, medo de vir à igreja, medo de sair, medo de comprar. O Senhor nos batize com espírito de ousadia. O Senhor nos batize com espírito de intrepidez. Que o Senhor nos faça ousados, intrépidos como leão. Oramos pela vida do pastor Adair, que ontem completou mais um ano de vida. Seja com ele, seja com a sua saúde, a sua esposa, a irmã Márcia, abençoe a sua saúde, os seus olhos, nesta nova aplicação que ela se submeteu na parte oftálmica, que o Senhor restaure as suas forças. Oramos pela vida do seu Irã, pai do Irã, ali na região do Mato Grosso, aonde ele estiver, que o Senhor seja com ele e liberte-o agora desta enfermidade, cure os seus pulmões, as suas vias aéreas, e que ele seja plenamente restaurado de toda essa Covid-19, e que ele seja, ó Deus, liberado pelos médicos ainda hoje, para ter a sua alta médica e voltar para casa. Complete a obra que o Senhor tem começado na vida do seu Irã. Abençoe sua esposa que tem nos acompanhado ao vivo. Pai, nós levantamos um clamor pela Priscila, filha do Carlos, da Márcia. Venha fortalecer e sustentar o seu coração. Venha sustentar os irmãos que estão enfermos
E nós lembramos agora daqueles que estão enfermos e cada um ora agora, apresentando diante do Senhor as vidas que necessitam de oração. Que o Senhor abençoe a vida da Alessandra, amiga da Patrícia. Oramos para que aonde ela estiver agora, o Teu Santo Espírito venha confortar, consolar o seu coração. Tirar dela o medo, a ansiedade, o desespero. Que o Senhor fortaleça esta mulher, que ela seja ousada, intrépida na graça do Senhor e que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre ela, operando maravilhas e curando ela, usando esse tratamento químio e radioterápico. Levantamos um clamor pela Patrícia, esposa do Esdras, clamamos pelo seu restabelecimento, clamamos pela Tua intervenção ali naquele hospital, para que o Senhor libere o equipamento hospitalar, para que ela possa retomar as atividades de radiação, de rádio e quimioterapia para o seu devido tratamento. Levantamos um clamor para que o Senhor seja o Deus que entre ali naquele lugar, mande o Teu anjo, opere maravilhas naquele ambiente, Senhor. Faça milagres não apenas para ela, mas todos que dependem desse tratamento radioterápico no nome de Jesus. Venha abençoar a nossa nação, venha abençoar os nossos governantes, venha abençoar os nossos empresários, autônomos, profissionais liberais, empresários, pessoas que estão aqui presentes no culto e em suas casas. Abençoe o trabalho de suas mãos. Deus, leve esta nação a conhecer o Teu Evangelho. No meio de toda essa crise de pandemia e de toda essa crise econômica que enfrentamos, que o Senhor se manifeste e se revele como Deus único, pessoal e verdadeiro. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Oramos no nome de Jesus. Fala conosco através das Escrituras Sagradas, sob a inspiração do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Agradeço aí a presença dos irmãos que estão conosco nesta manhã. Há 2 domingos atrás, o pastor Felipe pregou-nos à noite sobre os selos. E esses selos, que estão descritos no capítulo 6, eles nos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Agora não estamos mais nos selos, nós estamos nas trombetas. E assim como os selos eram advertências de Deus para a igreja perseguida, sofrida pelo mundo, as trombetas falam para nós do sofrimento de um mundo incrédulo, em virtude das orações da igreja. As trombetas, como foi lido aqui hoje de manhã na abertura desse culto, em Números capítulo 10, as trombetas lá em Números, você pode ler em casa, elas tinham algumas especificidades e finalidade para serem tocadas. As trombetas, elas eram colocadas para tocar em Números 10, no verso de 1 a 8, para reunir o povo. Essa crise de pandemia econômica que o país enfrenta e as nações enfrentam são oportunidades ímpares para Deus reunir o seu povo e buscar a Ele com toda a integridade do seu coração. As trombetas também foram feitas, o chofar, para anunciar uma guerra. Quando se tocava a trombeta em Israel, era tempo também, dependendo do toque. Haviam toques diferentes. Não eram os mesmos toques. Era possível discernir variações do toque para saber se era para reunir ou se era para uma guerra. O inimigo estava à espreita. E quando os sacerdotes tocavam a trombeta, era para anunciar, vem guerra aí. E uma grande guerra tem se travado contra a humanidade. Nós não estamos enfrentando literalmente uma guerra física, mas assim como Rússia e Estados Unidos enfrentaram uma guerra fria, onde não havia soldados físicos, literalmente, na guerra material, tangível, era uma guerra ideológica. Era uma guerra do capitalismo com o socialismo. E até o muro de Berlim cair, parece que essa guerra encerrou, mas essa guerra continua ideologicamente.
As ideologias e os valores que esse mundo tem abraçado receberão o juízo de Deus, e as trombetas anunciam à igreja e ao mundo que Deus está em guerra. O reino de Deus é tomado à força. E as trombetas servirão de juízos de Deus para despertar um mundo incrédulo. E não se assustem, ainda nas trombetas é possível encontrar misericórdia. Enquanto você lê os selos do Apocalipse, a misericórdia está presente. Enquanto você lê as trombetas, a misericórdia está presente. Chegará um momento das taças e dos cálices da ira de Deus. Na verdade, não estude Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10, selos, trombetas e taças de ira, como se fosse uma ordem cronológica. O livro do Apocalipse não é uma ordem cronológica, mas é um conjunto de visões que se repetem e elas tomam um volume maior na medida que os dias finais se aproximam. Não é uma ordem cronológica. Os capítulos não estão em ordem, são visões. Nós recomendamos nas lives que nós fizemos aquele livro Mais que Vencedores, que aparentemente pelo nome não tem nada a ver com Apocalipse, pelo nome. Mas o livro do William Hendrickson, um dos grandes comentaristas, ele mostra essa sabedoria de Deus de expressar visões que João, o autor do livro, escreve. E João relata essas visões que se repetem, mas que nas taças elas tomam uma proporção muito maior. Diante de tudo que nós temos vivido no Brasil, um ano parado em todas as nações da terra, algo inusitado que temos vivido como planeta, no mundo global. É possível de trazer em nossa mente alguns questionamentos. Mas Deus tem se utilizado dessas maneiras e dessas formas para expressar seus juízos. Hoje de manhã nós queremos falar sobre as trombetas, e eu falei que a trombeta era para reunir o povo, era também para anunciar uma guerra, mas era também para anunciar um tempo especial para o povo de Deus. Portanto, você que está nos assistindo, você que está aqui nos acompanhando ao vivo, não se desespere. Deus guardará a sua igreja, o remanescente fiel. Deus nos tem guardado. Deus tem guardado você em sua casa, aqui, você que tem vindo ao culto, você vai para o trabalho, Deus está te guardando. Ele tem guardado a sua despensa, ainda que não seja naquela expectativa que eu e você dimensionamos, mas Ele tem nos sustentado até aqui e nada nos tem faltado. Talvez não tenhamos caviar, embora eu não goste, mas nós temos o pão com a manteiga. Alguns até sem manteiga, mas um ovo frito já resolve. E de grão em grão, de força em força, de fé em fé, nós vamos aprendendo a depender dEle. Mas o mundo sem Deus, o mundo incrédulo, que confia no seu próprio braço, na sua própria força, entrará em desespero. Os que ganham 200 mil reais de salário não conseguirão viver com 10 mil. Mas os que aprenderam a ganhar 1.000, 500, 600 do auxílio emergencial, embora alguns estão usando esse mesmo auxílio para gastar em salão de beleza e ainda em bebida e festas. Isso mostra que no meio de uma crise como esta, muitos desta nação e até da igreja não estão discernindo o tempo que nós estamos vivendo. Isso mostra um espírito de libertinagem, de depravação, de oportunismo. Recentemente alguém me falou que pessoas que têm um carro, madames, carros caríssimos de 500 mil reais, disseram em certos locais que ganharam e tiraram o auxílio emergencial de 600 reais com carros de 500 mil. Eu só posso deduzir uma coisa, esse carro possivelmente foi comprado com dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro. Porque não é possível que ter uma renda como essa para comprar e ter um patrimônio móvel como esse, ou até imóvel, necessite receber 600 reais.
E se esse auxílio emergencial que o país se sacrifica para pagar e até sustentar cidades e municípios que têm passado situações de privações e graças a esse auxílio não trouxe desespero aos moradores desses municípios pobres, é que alguns desta nação, e eu espero que não sejam pessoas da igreja, não discerniram que o juízo de Deus está às portas. É um oportunismo impressionante da natureza humana sem Deus. E essas trombetas virão para um mundo incrédulo. Pastor Felipe pregou-nos no capítulo 6 de Apocalipse dos selos, que os selos, a igreja está presente e ela também é perseguida. Mas as trombetas são admoestações de Deus ao mundo incrédulo. E é possível ainda encontrar misericórdia. Mas antes de chegarmos às trombetas, há uma curiosidade nesse capítulo que as minhas ovelhas de muitos anos sabem, uma frase que eu tanto citei lá no templo antigo, mas ainda não citei aqui. Houve silêncio no céu. É nesse capítulo 8 que aparece essa célebre frase, houve meia hora de silêncio no céu. Acompanhe o capítulo 8, verso 1. E quando o cordeiro abriu o sétimo selo, porque o sétimo selo abre e descortina as trombetas. A sétima trombeta abre e descortina as 7 taças. Sempre o sétimo selo, a sétima trombeta descortinam um novo ciclo de juízos, que se repetem e que vêm em proporções maiores. E o capítulo 8 traz um silêncio no céu há cerca de meia hora. E aqui um dos pontos da nossa pregação, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Quando nós cantamos esta música hoje no Ministério de Louvor, e o Paulo Baruch regravou o que os vencedores por Cristo gravaram na década de 80, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, porque muitas nações virão e se dobrarão a Deus, no meio das trombetas, no meio dos juízos. E a igreja que no capítulo 6 foi perseguida, foi injustiçada, morta e perseguida brutalmente ao longo da história, suas orações serão respondidas e Deus fará justiça na terra. Veja o capítulo 8, verso de número 3 e 4. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso. Incenso não é para você queimar, isso aqui é uma simbologia, não vai queimar incenso não. Incenso é uma prática ocultista. Os pagãos sabem muito bem o que é incenso. E demônios são atraídos por incenso. Porque aqueles determinados incensos, não estou falando daqueles perfumes maravilhosos que são colocados nas lojas do shopping. Dá vontade, eu acho que aquele cheiro agradável que eles colocam nas roupas femininas e nos lençóis é para dizer, compre-me, entre, venha, caminhe, let's buy, vamos comprar. É o incenso, mas não é esse incenso ali, você pode comprar, colocar na sua casa porque é cheiroso. Eu estou falando do incenso que é colocado a entidades, a oferendas. E as entidades espirituais recebem e têm legalidade de atuar. Não é isso que João está falando. O incenso lá no Velho Testamento era uma demonstração das orações dos santos. Aonde estava o altar do incenso no Velho Testamento, no tabernáculo e no templo de Salomão? O altar de incenso estava de frente à cortina do Santo dos Santos. Mas eu quero lhe dizer à igreja hoje de manhã, o véu foi rasgado e lá no trono, o altar do incenso está diante do trono de Deus. E aqui na terra, você e eu estamos orando há anos para Deus salvar a nossa família, a nossa casa. E Deus vai responder às orações dos santos, trazendo juízos. E no meio dos juízos, meus familiares vão se converter. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossa parentela,
Muitos terão a oportunidade de ouvir em meio aos juízos, e embora Deus não tenha esse prazer de mandar juízos, mas é o coração do homem quem se endurece. Deus muitas vezes se utilizará de juízos para trazer às nações a sua presença. Às vezes as pessoas, o que elas fazem é questionar. Quando nós não conhecemos os desígnios de Deus, a primeira coisa que fazemos é questionar Deus na hora da crise. Isso mostra o quanto a igreja precisa entender os desígnios, os projetos, os planos de Deus, para que não sejamos levados e engodados pelo espírito de engano e de incredulidade. No capítulo 8, a palavra de Deus diz no verso de número 3, as orações dos santos, o incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E o versículo 4, ele afirma, não é invencionice do pastor. O texto afirma o que é o incenso. Vamos ler o 4, está na tela. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com o quê? Com as orações dos santos. A adoração e oração são incenso diante de Deus. E as orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. E as orações nossas sobem aos céus. Veja o versículo 4, e da mão do anjo, olha o verbo, subiu à presença de Deus. Digam comigo, subiu. Subiu para onde? A presença de Deus o quê? As orações. Você está orando por coisas, e quando Deus responde, você nem entende. Vocês estão lembrados quando a igreja toda orou? E havia oração incessante por parte da igreja pelo apóstolo Pedro. Atos capítulo 12. Aí o anjo entrou lá. O anjo quebrou as cadeias de Pedro, soltou Pedro, puxou pela mão, por aqui, mão de vem aqui, entra pela porta direita e esquerda, entrou, o anjo bateu e Pedro saiu, foi para a casa de oração de uma família, estava assim, todo mundo reunido. A mulher abriu a porta e falou, ai, não, é um anjo, é um anjo. Deus já tinha respondido. E a igreja não entendeu o modus operandi. Isso mostra que nós precisamos entender que o que nós temos orado é que esse Brasil se volte para Deus. O que nós temos orado é que países da América do Sul conheçam a Deus. O que nós temos orado é que as nações conheçam a Deus. O que nós temos orado é que nossos sobrinhos, nossos tios, nossos parentes se voltem para Deus. E Deus, na sua multissabedoria, usa de estratégias e muitas vezes juízos para que os homens se voltem. Não está na Bíblia, mas alguém já disse, não vem pelo amor, vem pela dor. Quando os judeus foram para a Babilônia, Jeremias escreveu, com amor eterno eu te amei, e com cordas de amor eu vou te atrair. O cativeiro babilônico, os judeus sabem que foi uma das grandes expressões de juízos de Deus sobre Israel, que foi para a Babilônia. Mas lá no cativeiro, eles se arrependeram da idolatria. Babilônia era o símbolo do pecado, era o símbolo da corrupção. Os judeus estavam lá. Aonde está a sua família hoje? Seus amigos, seus colegas em Babilônia? Meus queridos, a vacina nem chegou. A flexibilização ainda está em vigência. E o que nós vimos esse final de semana no Brasil, na cidade de Campinas, bares abertos e as pessoas celebrando, bebendo e dançando, porque as pessoas querem é festa, a carne. E Isaías disse, chegará o dia em que eu cessarei os vossos folguedos, as vossas celebrações, o vosso vinho e a vossa festa. É juízo. A festa da carne, o carnaval, a festa da folia, Deus está paralisando. É juízo. Não é Dória. Não é Bolsonaro. Não é Jonas Donizete.
Não é governo federal, estadual, é Deus se utilizando dos seus modus operandi para dar um freio, para dar um limite, para dizer aos homens, basta, porque virá juízo mais severo. E é nessas caladas da noite, nessas festas e arruaças, que crianças são geradas e abortadas. Que jovens viajam não na maionese, mas nas viagens da maconha, da cocaína, do crack. Que tragédias acontecem com vidas inocentes que são ceifadas no trânsito por bêbados embriagados, pilotando carros de 500, 1 milhão de reais que são detonados e destroem vidas nas estradas às 5 da manhã, às 4:30 da manhã, vindo dessas festas que só Deus sabe o que aconteceu ali. Juízo. Agora no capítulo 8, depois desse cenário da oração, que é muito importante, Deus traz no versículo de número 7 a menção de 4 trombetas. Os anjos prepararam-se para tocar, e você pode perguntar, não são 7? Pois é, 4 são juízos de Deus sobre os elementos da natureza, sobre o ambiente que nos cerceia, que nos cerca, mas os 3 últimos do capítulo 8, nós lemos aqui hoje, ai, 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 porque esses 3 ais não são sobre a natureza, sobre o ambiente, nos atinge como homens, como pessoas. Então vamos tentar entender esse cenário das 4 trombetas que Deus vai nos falar. Deus derruba o edifício cósmico que Ele criou. Jesus falou em Mateus 24 que haverá o quê? O sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho. Joel falou a mesma coisa. Mares, rios, cenários de tragédias que irão acontecer sobre a humanidade, que são formas de Deus admoestar. O nosso grande problema, eu vou dizer o que é. E às vezes tem certos crentes que não dá para a gente conversar. Eles estão muito na terra. Tudo é ciência. Não, porque isso aqui é científico. Tem governador falando que tudo é científico, então é uma bagunça. É científico, é científico, é científico, é científico. A ciência também erra. A ciência falha. Eu nunca vou esquecer a tragédia que nós enfrentamos aqui no Brasil, em Brumadinho e Mariana. Lembro até hoje que Teófilo Otoni, cidade do nosso irmão Ricardo Mariotti, ficou semanas sem água natural, doce, nas torneiras. O rio parecia, a profecia, embora não é a aplicação da profecia literal, mas viu que as águas se tornaram vermelhas, cor de sangue, e saíram daquela região e vieram a desaguar no Oceano Atlântico, no Espírito Santo, e aqui na região do Rio de Janeiro. A nossa cabecinha, ela funciona assim, cientificamente, o que aconteceu foi que a barragem implodiu, e isso aconteceu, e o percurso, e nós vamos tentando toda a explicação racional e lógica, como se Deus não tivesse razão. Deus tem pura razão. Ele é autor de tudo. Agora, se você olhar que terremotos, que pestes, que maremotos, que tsunamis, lembram do grande acidente na Indonésia em 2004? Até uma grande emissora de rádio me convidou para falar de Apocalipse em 2004, quando houve o grande acidente da Indonésia, que dizimou milhares de pessoas naquela região cheia de paganismo. Uma crise econômica que um país enfrenta, muito grave, um buraco, pode ser uma expressão de juízo de Deus. Pare de ficar olhando um relatório de um economista na perspectiva humanista, política. Deus usa crises de onde nós estamos. Elementos da economia, da natureza, para expressar seus juízos e chamar a nossa atenção. Os irmãos que nos acompanham sabem como ficou a igreja nossa,
quando aquele furacão passou por esse corredor. Parecia que nós estávamos numa crise de guerra. O cenário foi de guerra. Telhados que foram arrancados, distorcidos, num simples furacão que passou por meia hora nesse corredor aqui, dessa região. Pegou o shopping, região nobre, apartamentos, geladeira voou, gato, cachorro, mortos foram achados nos telhados dos condomínios. Não, aí é um tornado, e aí vem os especialistas da explicação, vem os geólogos, os geógrafos, tudo é uma explicação científica e racional, e o homem não se volta, e ele confia na mente humana, no raciocínio humano, e Provérbio diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Para de confiar na razão. Ninguém morre só de Covid, as pessoas estão morrendo de pânico, de desespero. E muito desse desespero é porque elas estão preocupadas com o futuro e o amanhã. E nessa hora, só se for fazer psicanálise pelo Zoom ou pelo Google Meet. Ou buscar um conselho pastoral pelo rádio, pela TV, ou pela internet, ou pelo WhatsApp. Então vamos dissecar essas trombetas. O juízo de Deus visa arrependimento. Veja o capítulo 9, verso de número 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Vamos ler juntos. Qual é o propósito de Deus? 9 e 20. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. Então, as obras das mãos dos homens são os ídolos. E os ídolos são representações simbólicas daquilo que nós gostaríamos de ser e ter, que Deus não almejou. E os demônios usam isso como entretenimento, fetiche, distração, sedução, para estarmos alienados em relação a Deus. São as paixões deste mundo. E os homens preferiram adorar os seus ídolos. E Deus trouxe as trombetas para dizer, vem juízo. No capítulo de número 16, acompanhe, verso 9 e 10, Deus está procurando arrependimento. É a mesma visão, 16, 9 e 10. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. E leiam agora, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram Deus do céu. E é muito isso que acontece, as pessoas no meio da crise, aonde está Deus? Elas vão perguntar para você, pode anotar aí na sua Bíblia, elas vão chegar e perguntar, Olga, aonde está Deus? Que Deus é esse quem você serve? Eu sou tão fiel e estou enfrentando tudo isso. São as perguntas que os homens fazem. E eles farão muito mais. E lá nos selos nós aprendemos que essas situações também acontecem a crentes. Mas o crente não se deixa intimidar. O crente genuíno e verdadeiro, ele pode enfrentar tudo isso. Mas ele diz como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu morra, eu o verei naquele dia. A morte não é o fim. A pior morte é a morte eterna. Bem-aventurados aqueles que não participam da segunda morte, porque é a morte eterna. A pior morte é a morte eterna, porque ao morrer e enfrentar a morte física, se eu não tiver a vida eterna em Cristo, eu enfrento a morte eterna, que quer dizer separação eterna de Deus. Vamos voltar para o capítulo 7, porque as trombetas, sim, elas são semelhantes às pragas do Egito. Eu não vou conferir aqui com o livro de Êxodo, mas você pode anotar lá no capítulo 7, capítulo 8, verso 7. Apocalipse 8, 7. Vamos ler. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então
queimada a terça parte da terra e das árvores. Olha a Califórnia, o estado da Califórnia sendo dizimado com os incêndios típicos dessa época do ano. Os tornados e os tufões que têm acontecido no mundo inteiro. Lembro até hoje, de alguns anos atrás, do que aconteceu em 2003 em Indaiatuba. O telhado da Nazareno voou, o muro caiu. E essa trombeta lembra Êxodo 9, 23. Pode anotarem aí, que é a 7ª praga que acontece lá no Egito. É interessante ver que as 10 pragas, elas reaparecem no livro do Apocalipse, não todas elas, mas uma boa parte. E quando Deus trouxe aquelas pragas no Egito, era para Deus deixar um testemunho, quem Ele é. Diga a Faraó e ao Egito, eu sou. O Egito confiava nos ídolos. O Egito confiava na própria facilidade geográfica do relevo para os seus plantios, o seu cultivo. E Deus via que aquela nação adorava tantos deuses, confiava naqueles deuses. E cada vez que Deus trazia um elemento da natureza, por exemplo, o Faraó está tomando banho no rio Nilo, e Moisés vai ao rio Nilo, entra no rio, fala com o Faraó e diz, amanhã esse rio vai se transformar em sangue. Ele duvidou. Mas o rio era sagrado e no outro dia era profano, mundano. Mundano não, sujo, imundo, impuro. Isso fala para nós de grandes calamidades naturais. Eu falei agora dos tornados, dos tufões, dos furacões e, por favor, não fique aí pensando, mas a ciência explica isso. Eu não quero afirmar nada, eu não sou Deus, Deus não me deu o roteiro e a Bíblia não diz isso, que a Bíblia não é de particular interpretação. Mas a Bíblia reserva um grande terremoto que sacudirá todo o planeta e todas as ilhas e todos os montes. Eu li recentemente 2 livros de comentários sobre Apocalipse e são homens sérios que escrevem. E eu falei, dizer uma frase dessa às nações no mundo contemporâneo é loucura. Mas eles disseram que o que virá na terra, à luz do que a Bíblia nos apresenta, e não é só Apocalipse, vai ler Joel capítulo 2 e 3. Vai ler o capítulo 30 de Jeremias que diz, aquele dia é o dia da angústia. Vai ler os juízos que estão em Isaías, capítulo 24, que a terra vai ficar bêbada, cambaleando por causa dos pecados dos moradores dela. Vai ver os ais que Deus falou a Isaías, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que chamam o santo de profano, a verdade de mentira. Ai. São esses juízos. E eu fico a pensar, por exemplo, falei da Califórnia, e aqui não é uma leitura minha, interpretação, para não ficar apenas na ciência. Califórnia tem Hollywood, não há nenhum pecado em a Califórnia, tem muita gente boa, santa, convertida, igrejas sérias, como tem aqui no Brasil. Mas é de lá que tem a matriz hollywoodiana, com os valores distorcidos e pervertidos, e uma pena que vieram de uma nação de berço protestante em suas raízes. Há um momento que Deus dirá um basta. Assista a um dos seriados, algumas séries que têm acontecido. A própria mídia falou agora, recentemente, quando morreu mais um ator, uma atriz de suicídio, que foi encontrado morto, de uma série. E muitos daquela série sabem, e os jornalistas diziam, ensinavam isso, isso e isso. Tem dúvida de que é juízo? Quais são os valores? A segunda trombeta é a primeira praga do Egito, lá em Apocalipse 8, verso 8 e 9. Vamos ler, segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta,
E uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada no mar. Pode marcar aí, a palavra é mar. O primeiro foi nas árvores, foi na terra. São catástrofes. Agora são desastres ecológicos e ambientais. Quando eu avistei aquele navio que chegou aqui nas praias do Nordeste com aquele óleo que ninguém sabia de onde era, eu não sou louco, eu entendi que era um navio, alguém trouxe aquele óleo. Mas quando placas tectônicas se movimentarem e óleos forem liberados do pré-sal para a região, você acaba com a vila de pescadores. Minha cidade praiana, que é Maceió, acostumado a vir chegar às 6 horas da manhã, comprar um bom peixe que os pescadores vendiam lá e vendem até hoje na praia de Pajuçara, Ponta Verde. Imagina eles irem pescar e tudo com desastre ambiental. Os tsunamis que aconteceram na Indonésia, que podem acontecer, e não se programe, porque essas coisas não são programadas, é de repente. E os desastres econômicos e ambientais são terríveis. Nesse dia, os ambientalistas não vão poder fazer quase nada, porque será em proporções globais. Diz o versículo 10, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Imagine quantos cruzeiros se deslocam nos oceanos. Imagine locais, semana passada mesmo, hoje começou uma nova semana, uma jornalista falou, um meteoro que ia passar sobre a Terra, mas que não iria chocar. E quando chocar? E quando sair da rota do que os astrônomos estudam e cair de repente? Por que que Steven Spielberg pegou Apocalipse, capítulo de número 9 e outros capítulos, e falou no filme Impacto Profundo, mostrando aqueles meteoritos, chuvas de meteoritos caindo? Isso foi uma leitura dele. Mas de onde ele tirou? De Apocalipse. E quando essas tragédias começarem a acontecer, pastor, o senhor está pregando pessimismo, tragédia? Não, queridos, eu não tenho prazer de falar isso. Vocês que pediram para que nós, pastores, dessemos aula de Apocalipse. A culpa é de vocês. Vocês pediram a mim, o pastor Felipe, pastor, queremos estudar. Eu estava estudando Jeremias nas lives, lembram? Hello? Estava em Jeremias, profeta chorão. Mas vocês queriam estudar Apocalipse. E eu quero dizer para você, para não ficar desesperado não, porque o livro do Apocalipse é igual ao filme de cowboy, tem mocinho e tem bandido. Vai ter vitória, vai ter festa, vai ter conquista, vai ter triunfo, vai ter um grande número de salvos. Veja o versículo 9, morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, foi destruída. Isso vai acabar com a pesca de muitos locais. O governo federal, o ano passado, teve que liberar auxílio emergencial para os pescadores do Nordeste, porque não tinham que pescar. As pessoas nem queriam comer peixe, marisco no restaurante. Isso é um prelúdio do que pode acontecer em proporções maiores e globais. Vocês esqueceram que quando a pandemia começou, quanta gente correu para os mercados, talvez até você, para fazer feira de 6 meses? Já teve crente que me falou que está pensando em vender tudo e comprar um sítiozinho no interior e plantar de tudo. Eu digo, eu vou para lá. Tem gente já plantando, vou fazer isso, fazer aquilo. Pastor, eu estou pensando em vender minha casa, meu apartamento, comprar um sítio, uma chácara, porque eu quero plantar feijão, arroz, batata, abóbora, coentro, alface, tudo. Mas também o juízo pode chegar lá. Não adianta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual é o lugar seguro? Não tem lugar seguro. Lugar seguro, já cantamos aqui. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Não é a religião, é o Senhor, Jesus. Versículo 9, morreu
a parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Por favor, vamos respeitar João. Naquela época não tinha cruzeiro. Alguém diria, se fosse no século XIX e XX, o avião chegou, não vai ter mais navio. Pelo contrário, os cruzeiros ressuscitaram. O turismo parou de cruzeiros. E aqui nada contra. Deve ser uma viagem fantástica. Eu tenho minhas reservas pessoais por navio. Gosto muito, eu sou muito agitado, gosto de pegar um avião e já chegar no lugar. Mas navio, nada contra. Mas tem certos cruzeiros que eu leio nos jornais e nas revistas, escute o que eu vou lhe dizer, que são orgias bacanais. E Deus está dando o que a Vanderleia cantou na década de 70. Por favor, senhor juiz, pare agora. Para porque vem juízo. Para com essa Sodoma, para com essa Gomorra, para com esse adultério, para com essa fornicação, juízo virá. Eu sei, queridos, eu não preciso frequentar, mas eu leio jornais. E sabe onde eu leio essas notícias? Em consultórios médicos, com as revistas mais lindas, onde tem só gente sorrindo. E a depressão. E estavam nas orgias. E não fique dizendo que é só pobre que faz isso em lugares de bairros de pobres. Não, classe alta da mais alta. Estirpe. Juízos têm vindo sobre a terra. E eu falo isso com tristeza. Nosso país é um país belo, diversificado regionalmente. E quanto o nosso turismo tem estado paralisado. Olho para a minha terra de Alagoas e vejo quanta gente sofrendo que depende de turismo, jovens que são guias turísticos e que não têm turista. As passagens aéreas tiveram até que baixar. Estavam R$500 uma perna para ir. Às vezes R$1.000. Agora, vai lá, irmão, 170 uma perna. 150 uma perna. Tudo vazio. Estou com medo. Uma perna para ir. 150. Outra perna. 150. 300. E as aeronaves vazias. O medo. Mas mesmo isso, o turismo tem sido quebrado. A terceira trombeta falam de águas amargas. Capítulo 8, verso 10 ao 11. Vamos ler? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Pode marcar aí, rios. E sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Eu gelei quando, alguns anos atrás, o estado de São Paulo enfrentou uma grande escassez de água. Eu olhei para essa profecia. De repente, o humanismo, a tecnologia e os prefeitos da nossa região, agora nós temos, fiquem tranquilos, nós já levantamos uma boa cisterna para colocar água. Muito bem. E quando algum louco, com a permissão de Deus, ousar colocar substâncias tóxicas que matem e dizimem milhões em água? E essa praga que acontece aqui também aconteceu no Egito, quando as águas ficaram amargas. Diz o texto, no Apocalipse capítulo 8, verso de número 11, que ela se tornou absinto, se tornaram amargosas. Foi o contrário de Mara. Nós passamos em Mara, na região do Mar Vermelho, em Israel, o ano passado, as águas eram amargas, tinha até um poço lá. Eu tive vontade de puxar aquela água para ver. Mas foi tão rápido, não foi, Olga? E a gente teve que olhar ali para aquela água, e eu falei, foi aqui que Moisés estendeu a vara, o madeiro, e as águas amargas
se tornaram doces. O Dia Internacional da Água é o dia do meu aniversário, 23 de março. É o Dia Mundial da Água. A Sanasa faz uma campanha maravilhosa nesse dia. Ela manda para a nossa casa uns dados, e graças aqui a Sanasa, que é a região, nós temos o quê? Uma cidade que tem 100% de água tratada, de esgoto tratado. Que bom. Mas não é para se vangloriar. A glória de Deus que dá sabedoria ao homem. Mas os homens dizem, os estudiosos, que o século XXI será o século da escassez de água doce. Não precisa pensar apenas no Nordeste. Nós já estamos vendo o quanto a água tem sido um elemento tão importante para nós, até para a nossa constituição física, a escassez de água em vários países. No próprio Egito que nós fomos, é difícil beber água. O rio Nilo é um rio grande, imundo. E muitos povos não têm condições de tratar a água. E as pessoas adoecem e morrem em pleno século XXI de verminoses, de doenças, porque não tem água tratada. É uma forma de Deus expressar o juízo. Quando uma população elege governantes corruptos que desviam recursos dos cofres públicos e não tratam um direito fundamental na Constituição, que é água, saúde, educação, saneamento, esgoto, a sociedade recebe o juízo. Pelas escolhas erradas de governantes corruptos. E diga-se de passagem que até elegemos alguns que aparentavam ser, mas que depois se tornam corruptos, e a sociedade sofre por essa maldade e essa raiz de corrupção no coração do homem. A quarta trombeta, lembra a nona praga do livro de Êxodo. Vamos abrir em Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Isso mostra do que Jesus disse em Mateus 24, em Joel capítulo 2, em Isaías capítulo 28, ele diz que o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho, são abalos cósmicos. Não me pergunte os detalhes disso aqui. Nem o pastor Felipe, nós não temos a resposta. Mas eles virão. Os dois livros que eu tinha comentado, os autores são unânimes em dizer: tragédias e desastres piores virão. Globais. Acompanhe o raciocínio. Selos, trombetas e taças. São os mesmos juízos descritos, mas ao chegar nas taças, os juízos são mais severos, com proporções globais e maiores. Então, talvez alguns de vocês tenham razão em dizer que nós já estamos enfrentando o prelúdio das dores de parto, dos selos e até possivelmente das trombetas. E quando chegarem as taças? Ai, pastor, eu fico pensando nos adolescentes, eu tenho uma filha adolescente, e com quem eu vou casar? Como é que vai ser meu casamento? E minha empresa? E minhas viagens, pastor? E a festa dos meus 25 anos, as bodas de prata, as bodas de ouro, pastor não. São coisas terrenas. Vamos celebrar enquanto estamos com vida. Vamos viver o presente e parar com essa ansiedade pelo futuro. Deixe o passado na cruz, deixe o seu futuro nas mãos de Deus, viva com intensidade o eterno, o presente. E a cada dia do presente, um pouco do futuro vai chegando a cada dia na sua vida. Confie nele. Bem, queridos, essa quarta trombeta fala para nós, a da nona praga que aconteceu, de abalos cósmicos. Mas agora o mais difícil, o que eu vou falar hoje à noite, é o capítulo 8, verso 13. Ai dos que moram na terra
por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Perceberam que as 4 trombetas, elas atingem o nosso habitat, mas as 3 últimas atingem os homens severamente. A Bia respirou fundo. As 4 atingem a terra. Se você ler o capítulo 9, é uma figura que se assemelha a Joel, capítulo 2. Ele vê um exército de gafanhotos, mas tem aparência de homens e mulheres. São demônios que virão para atormentar os homens, e os homens vão clamar pela morte e não morrerão. Os irmãos estão lembrados que eu tenho acompanhado situações de pessoas que me procuram para orar para que morra. E não morreu. Quer morrer, mas não morre. São pessoas... Olha, eu nunca vi um ministério pastoral para a gente enfrentar tanta coisa. O pessoal ligar para morrer. E eu digo, irmão, tem gente que quer viver. O irmão quer morrer. Eu dou risada, irmãos. Mas eu sou pastor, eu não sou palhaço. Cada um tem que viver no nível de fé que tem. É triste ver, eu tenho vontade de dizer, vamos visitar o Boldrini? Vamos visitar o Mário Gatti? Vamos fazer uma visitinha no hospital da Unicamp? Vamos ver quanta gente quer viver? Chegará um dia que as pessoas quererão morrer porque elas não suportarão as angústias que virão. Você pode dizer, mas que palavra trágica para o pastor encerrar um culto desse. Não. Eu quero lembrar que os selos mostram a igreja sofredora clamando por justiça. E as trombetas mostram a misericórdia sendo ofertada ao mundo incrédulo pervertido, porque Deus ainda está oferecendo misericórdia no meio das trombetas. Quando chegarmos nas taças, será a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossas famílias. Eu estou pensando nos meus familiares. Eu estou pensando no meu Brasil. Em tanta gente boa nesse país que Deus quer alcançar. Mas eu quero finalizar esse texto sempre amarrando com aquilo que temos cantado aqui. Vocês têm percebido que as músicas que estão sendo cantadas são músicas do Apocalipse. E a música que nós cantamos, e vamos finalizar agora, cantando mais uma vez, está em Apocalipse, capítulo 15. A música que nós ouvimos, até o Paulo Baruch cantar, diz que essa multidão, versículo 2, como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, porque era um mar de vidro? Esse mar de vidro é um mar de multidão, de fogo, porque esse fogo santificou e purificou a igreja durante os selos e as trombetas. Deus está purificando você, Deus está tratando. E os vencedores da besta, nós que enfrentaremos esse mundo, esse sistema que já está aí podre, vil, com seus valores. Nós vamos vencer, não na nossa força, e eles venceram a besta pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram. Eu sei que alguns estão dizendo, mas a novela não diz bem assim não, pastor. Ah, então você não vai ficar com a novela, vai ficar com a Bíblia. Eles venceram a besta. Eles venceram a besta, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer, o Senhor vai nos cobrir. O sangue é a proteção, o sangue é a justiça. E pela palavra, pela vida que eles viveram em Cristo, pelo Espírito de Cristo. E o capítulo 15 diz, versículo 3, que eles cantavam um cântico. Eles se achavam em pé, ninguém está sentado, em pé. No mar de vidro, tendo harpas. Harpas é um instrumento delicado, adoração. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro de Deus, dizendo, vamos ler o verso 3, grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Agora respire fundo, quem não temerá?
Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, e por isso, por causa disto, vamos, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por quê? Por quê? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus irmãos, mal o Brasil conseguiu sair de uma crise de roubalheira, de crise econômica. A pandemia chegou. 5 a 7 anos de gargalo econômico, as coisas travadas. E essa crise econômica que países como o Brasil, Venezuela, França, a Argentina enfrentam, mostram expressões de juízo de Deus sobre a economia de um país. Vocês sabem que quando o bolso aperta, a pessoa entra em desespero. E é uma das formas de Deus chamar a atenção das nações, da igreja, do mundo incrédulo. Vamos finalizar o culto cantando esta canção, não trazendo juízo. Deus é um Deus de misericórdia, mas lembrando que no meio dos juízos, as nações virão e adorarão. Convido o Ministério de Louvor, toda a equipe, vamos cantar. Queria orar por você. Estou vendo ali o Binho, estava com saudade, nunca mais tinha visto. Deus abençoe. Estou vendo ali a Sara, o esposo, filho. Estou vendo a sua bebê. Está por aí. Alguém já está ali. Um bebê. A vovó, né? A vovó está ali, né? Já raptou. Queria que você curvasse a sua cabeça e orasse agora. Vamos orar pelos seus familiares. Pai, nós não queremos trazer essa palavra de uma forma severa, humanamente falando, trazendo na nossa força expressões de juízos. O juízo não vem de nós. A vingança vem do Senhor. E nós temos colocado a nossa família ao longo desses anos. Eu quero orar pelos maridos das irmãs que estão aqui, pelas esposas, pelos filhos, pelos netos, sobrinhos, tios, pessoas que cresceram na igreja, mas que estão afastadas, endurecidas, desviadas. Pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, jovens e adolescentes que cresceram na igreja, mas estão bem relaxados, frios, distantes, como se fosse uma obrigação vir à igreja. Senhor, nós queremos te pedir, tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor primeiro santificará a igreja, mas por fim o Senhor corrigirá as nações. E os teus atos de justiça serão manifestos. E no meio desses atos de justiça, misericórdia será vista e aplicada. Portanto, Senhor, lembra da minha família. Lembra dos meus familiares, dos meus vizinhos. Coloque agora seus colegas de trabalho, seus amigos. Nós não somos melhores do que eles. E eu quero te pedir agora, Senhor, por estas vidas tão preciosas, por este Brasil, por esta nação, por esse tempo que nós estamos vivendo. Não é hora de celebrar festas, orgias, jamais. Mas a nação tem buscado isso, banquetes, festas de madrugadas, barulhos, batuques. Quando é tempo de arrependimento. Nós colocamos o Brasil no teu altar, nós colocamos a nossa nação, os países, as nações da terra, nós colocamos a igreja, para que no meio de toda essa crise econômica, pandemia, os teus atos de justiça colham os frutos necessários, salvação, arrependimento e mudança de vida. Que o Senhor guarde a igreja, cada pessoa que está nos acompanhando agora e os que estão aqui presentes sejam fortalecidos e que na autoridade do nome de Jesus o Senhor traga firmeza em nossos corações. Firmeza na palavra, firmeza na sã doutrina, firmeza no evangelho, firmeza no relacionamento pessoal contigo, firmeza no corpo de Cristo, na igreja local, parar de estar se aventurando ali, no ping-pong. Ó Deus, que o Senhor nos dê estabilidade, estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade, ó Deus, eclesiástica, que o Senhor nos dê maturidade. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade, é tempo de santificação, para que naquele dia não sejamos achados de surpresa, pegos de surpresa. Que o Senhor complete a boa obra, que o Senhor te fortaleça nesta manhã, guarde a sua saúde,
livre-o de todo medo, de toda pandemia, proteja a sua casa e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém.